Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vindos todos para mais uma oficina local da genealogia junto entre, que diga-se passagem, Gire, com certeza já está virando uma trilha, né? Livre aprendente na animação em rede da estação. E tanto que está virando uma trilha que está se espalhando muito facilmente por entre vários clusters, né? E é impressionante como a temática que a gente está explorando, que é uma temática assim, né, que tem aquele cheiro, como você falou uma vez, meio museológica, né? Você falar de mapear a genealogia, não é isso? É interessante que quando você propôs fazer uma exploração para ressignificar a genealogia como um fenômeno, interessante, como um fenômeno de percepção, né, da nossa proximidade genética, familiar e genética, mas da nossa proximidade, mas como o familiar e genético é epigenético também, quer dizer, ele se reflete nas amizades, nos amigos, e ele transcende o espaço-tempo, né? Quer dizer, não é uma coisa que está blocada no passado, é uma coisa que se faz presente hoje nas nossas relações, de forma muito sutil e às vezes escondida, né? Justamente por a gente estar muito encilhado, né, nesse conceito de ego-individualidade, a gente não consegue perceber a pessoalidade que existe por entre a gente, né? A pessoa, como sempre diz Augusto Franco, a pessoa como rede, a Maia sabe o que eu estou falando. Então, assim, é muito interessante a gente estar aqui agora no quinto, né, na quinta oficina local, junto entre, né? E na quinta oficina local a gente já está explorando. Nós já estamos fazendo explorações. Aliás, diga-se passagem, na oficina local da semana passada, ficou no ar, inclusive, digamos, algumas tarefas de casa, alguns deveres de casa, para usar essa expressão horrível da época do militarismo, da ditadura militar. Para quem viveu isso, né? Tipo assim, a dever de casa, assim, você tem um dever de casa. Não. Ficamos de começar a fazer movimentos para levantar nossas genealogias, né? Para a gente, de repente, chegar nesse espaço do junto entre, não é isso? Mas não necessariamente que a gente tenha que seguir esse roteiro, né? Até porque, de forma muito lúdica, e aí fica aqui o convite para quem não viu, não assistiu, não teve como chegar junto, né? Nos encontros, nas oficinas locais passadas, teve uma oficina especial que a gente falou da genealogia dos lugares e genealogia dos acontecimentos, e da relação entre lugares e acontecimentos como um fenômeno de genealogia junto entre. E na oficina local passada, o Giri colocou uma perspectiva muito fresca, muito interessante, que nós estamos realmente dando vida a uma perspectiva de exploração genealógica que nós não vemos colocada aí fora. Não é isso, Giri? Não. A gente não vê. E ele é alguém que pesquisa isso, explora isso há muito tempo, né? Então, é muito interessante. E eu não sei se seria o caso, tá? Para quem está linkando aqui agora, nesse momento, se seria o caso, sabe, Gili, da gente dar uma contextualizada um pouco do que vem sendo a exploração até agora, né? Dessa que já é uma trilha, certamente, livre aprendente da animação em rede da estação, né? Das Glass. Então, assim, fica aqui aberto e dizer que hoje quem vai fazer, de fato, o co-host, quem vai fazer o hosting, quem vai anfitriar vai ser o Gili e a Maia. Tá? Eu só estou fazendo essa pequena contextualização, introdução, mas hoje eu vou exercer mais a minha escuta empática do que a minha fala, essa fala vociferada que eu tenho aqui. Tá bom, gente? Dar boas-vindas para o Júlio, que é sempre um prazer imenso. Qualquer conexão com o Júlio é sempre um prazer imenso. Eu falo isso do coração, você sabe disso, né, querido? Dar boas-vindas para a Neide, que está cozinhando, para a Vânia, que resolveu cozinhar também, e para o Juliano, que está aqui com a gente. Não sei se pela primeira ou pela segunda, acho que pela segunda vez o Juliano está com a gente. Então tá, gente, vamos nessa. Sejam bem-vindos a mais um mergulho, mais uma exploração da genealogia junto entre. É com você, Gili.
Então, eu acho que a introdução você trouxe, né, quando falou dessas explorações anteriores, sobre a pesquisa em si, documental da genealogia, mas também esses outros lugares de apropriação dela, né, os nossos amigos, os professores. Querendo ou não, a gente é amarrado, ou a gente se amarra em todas essas redes de interconexão da gente, né? Eu acredito que tenha uma investigação que está acontecendo muito alinhada também com a questão de arquetipo, mesmo a gente não trabalhando diretamente com isso. Por exemplo, quando a gente falou da metafísica dos lugares, que eu perguntei o que seria metafísica, né? Aí o Vini trouxe, por exemplo, o seu tranca-rua, né? Quando tu traz o exemplo desse personagem, pronto, já estamos trazendo essa natureza arquetípica para a nossa fala. E isso aconteceu em vários momentos, né? Usando alguns personagens constantes dos arquetipos do tarô e tantas outras naturezas arquetípicas. Ou quando a gente fala de algum parente nosso ou de nós mesmos, já tem representações arquetípicas para nós, né? Se fala de amigos, né? Que os amigos entre, né? Eles têm representação. Claro que eles vão ter influências diferentes para cada um de nós, né? Se for um amigo entre, né? Eu acho que isso já serve como introdução. Não sei se alguém quer trazer mais alguma abordagem introdutória. E aí a gente entra no tema. Se alguém tiver mais alguma fala, a gente faz essa fala e já entra no morte e luto. Seria interessante ouvir a Maia, né? E a Maia está super atenta a todas essas explorações, e ela sugeriu, inclusive, a temática da exploração, Sim. que é morte e luto, não é isso? Vai lá, Maia, seria legal te ouvir, querido. Bom, eu acho que assim, o que me encantou nessa exploração é que tem tudo a ver com rede, né? E, e como a gente vai se descobrindo através das relações, né? E vai revelando quem somos, né? E como é importante isso, né? Que a gente só se descobre através da relação com o outro, né? Muitas vezes a gente às vezes pode ter uma ideia, né? Da gente, mas as relações elas dizem muitas coisas. E quando o Gili começou a fazer trazer a luz, né? Assim, esses signos, né? Eu não sei se chamaria disso, esse entendimento, Sim. né? Signos. Sim, que não pode ser assim. Da gente entender, enxergar os padrões, né? E se descobrindo e se percebendo, eu acho que a gente vai entendendo também a força que a gente tem, né? O potencial que a gente tem como ser humano e como rede. Então, para mim, assim, eu fiquei extremamente encantada assim com essa exploração, porque eu acho que isso pode fortalecer muito, assim, sabe, toda a caminhada, não só da nossa proposta de moeda, né, mas que tem a ver com o humano, né? E eu acho que é uma trilha assim que, nossa senhora, tem muito assim para trilhar, sabe? É isso que eu tenho a dizer. Legal. Então, eu acho que eu posso entrar na temática, né? Podemos entrar, né? Eu acho que o Júlio ia falar com você. Ah, tá. Uhum. Eu podia trazer um pouco aqui sobre essa questão do desapego, né, também, que a gente trabalha bastante lá na Casa Nietzsche e na Moeda Nietzsche, que só nessa hora que a gente consegue deixar ir, né, desapegar, é que a gente abre espaço para o novo, né? Então, como isso tem muita ligação com a sustentabilidade também, com a morte, né? De você realmente os ciclos, né? Entender os ciclos naturais e como
o desapegar também é importante para criar, para dar espaço para o novo, para criar e permitir que o fluxo continue fluindo, né? Quando você se apega demais e fica se identificando demais com alguma coisa, não quer deixar morrer, não quer deixar morrer, gera justamente esse entupimento, né, dos fluxos. Então a gente vive hoje uma crise, acho que é a crise do luto mesmo, que é a crise da sociedade que não consegue viver o luto. A gente se apega com tudo, se abraça com tudo, não quer largar nada, né? E sem perceber que na verdade nós não somos nada disso, né? Nós somos só uma bolinha ali, um estalo, um breve grão de areia, né? Não tem nada que a gente precise a não ser simplesmente estar, né? Então é muito rico refletir sobre isso e conseguir chegar nesse lugar de entender o poder do luto, né? De deixar morrer o que tem que morrer, seguir em frente com leveza, né? Então é um pouco isso. A partir dessa fala do Júlio, eu me lembrei que uma vez em Porto Alegre, eu gosto muito de ir em cemitério, né? Então, lá em Porto Alegre, no túmulo do Júlio de Castilho, que é um túmulo monumental, assim, né? E aí tem a seguinte frase, uma frase positivista, é assim, ó: cada dia mais os vivos são governados pelos mortos. E eu acho que tem muita conexão com isso que você falou, né? Porque nessa nossa sociedade do não desapego, né? Do acúmulo, aí tem essa coisa, né? De ficar grudado com isso, não se despedir nunca, né? E é necessário, né? É necessário se despedir das coisas. Claro que tem um tempo, mas é necessário para abrir espaço para esse novo, né? Eu e a Maia conversávamos nesse dia e aí veio a seguinte fala: qual é o outro lado da polaridade da morte? É a vida? Não, é o nascimento, né? Então, como é que vai nascer algo se a gente não der espaço para... Se a morte não chegar, como é que a gente vai trazer algo novo, né? Não tem como, né? Giri, aproveitando o que você acabou de colocar, eu acho que o Juliano ia complementar alguma coisa nesse sentido. Manda ver aqui. Cara, então são duas coisas que eu tenho já desde o início, assim, quando eu vi lá que você mandou o lance, quem sinca o luto, tal, pá, eu já tinha duas coisas assim muito em mente para falar, né? Uma coisa é sobre o Foucault, um trecho do livro que eu li dele, que ele fala sobre, ele fala assim, se ele ganhasse na Mega Sena, ele abriria um centro assim, né, para as pessoas poderem se despedir da vida, né? A pessoa que quisesse se matar e tal, ela poderia dar uma festa ali, fazer o que ela quisesse e depois se matar e tal e se despedir da vida, né? Uma forma assim, né, de não tratar isso de uma forma como uma coisa triste, não, uma coisa que, né, mereça ser vista de uma forma negativa, né? E outra coisa é um cara que eu gosto muito, que eu li bastante, né? Ultimamente não tenho lido tanto, é o Krishnamurti. Não sei se vocês já ouviram falar do Krishnamurti. E ele fala muito sobre a questão da memória, né? Esse lance da memória, da gente tá aprisionado à memória, a gente está aprisionado principalmente ao pensamento, né? O pensamento vem desse fluxo da memória, né? O Foucault também fala muito sobre isso, né? Sobre esse lance do perigo do pensamento, né? Da racionalidade. Mas voltando ao Krishnamurti, ele tem um trecho que ele fala sobre o que seria morrer em vida, né? Seria a gente se libertar das nossas memórias, né? Quando a gente morre, é o fim do que a gente é, né? É o fim do que a gente construiu, né? Enquanto ser, né? De acúmulo de memórias, né? E quando a gente se liberta dessas memórias, se desaprisiona disso, né? É como se a gente tivesse morrido em vida, né? Então a gente está muito mais aberto para o novo, né? Com uma mente muito mais fluida e muito mais, né, capaz de absorver o novo, porque a gente está o tempo inteiro se limpando, né? De todas essas informações que a gente acumulou, né? Acho que é mais ou menos isso. Interessante que você falou, porque semana retrasada, na semana passada, eu fiz um texto sobre xamanismo e na pesquisa eu fui pesquisar o xamanismo tolteca, né, que é bastante antigo, um dos mais antigos. No xamanismo tolteca, a memória é entendida como prisionamento, a prisão. Então,
o xamã, para conseguir acessar outras percepções de realidade, ou para acessar, né, uma outra dimensão de mundo, ele faz, digamos, toda forma de exercício que vocês possam imaginar que causa estranheza para a racionalidade, a nossa racionalidade e a racionalidade do corpo, né, que são contraintuitivos. Por exemplo, andar de costas durante um bom tempo, ou fazer um movimento que não estava previsto, de repente se jogar no chão, né? E levantar de novo e se jogar de novo, e depois se jogar de novo. Quer dizer, então, era interessante nesse levantamento, dessa pesquisa que eu fiz, eles ficavam o tempo todo provocando, digamos assim, essa desconexão com a memória, né? Tipo assim, para que eles não se sentissem aprisionados pela memória e se sentissem nascidos nessa outra dimensão de mundo. Então, só complementando um pouco do que o Giuliano falou. Muito legal. Eu acredito. Diga, Maia. Não pode falar. Não, eu acredito que quando a gente fez aquela brincadeira com os nomes, a proposta, pelo menos de mim, vinha disso, né? De trazer novos movimentos, né? De criar... Não que tenha segurança que vai acontecer isso, né? Mas se propor e colocar nesse lugar, né? Do novo movimento. Eu achei muito interessante isso que você falou, né? Dessa... Né? E também tem um deslocamento de olhar, né? Quando tu faz um movimento que não é esperado, né? E uma coisa, quando se estuda a memória, agora eu vou, né? Quando se estuda a memória, uma coisa que sempre se fala é o seguinte: toda a memória se pressupõe um esquecimento, né? Então tu não tem como lembrar algo se não esquecer outro algo, né? Não dá para ir acumulando todas as memórias. A gente edita, né, Maia? A gente edita, a gente edita e vê com que é possível ficar, né? E vamos nos despedindo das outras. A própria constelação fala sobre isso, né? Agradecer e despedir-se, né? Dessas outras coisas, né? Desnecessárias. Sim, e o que me lembrou que o Vini falou foi... Também a gente falou sobre isso, Gili. Quando a gente estava tendo aquela conversa que ele falou. Como a gente fica preso, né, nos padrões, né? Parece que vira uma prisão, essa repetição, né? Tipo, você cria uma rotina de coisas e aí você fica preso nisso, inclusive nessa cadeia familiar, né? E para se libertar, né? Para se libertar, eu estava conversando isso com o Gili, né? Às vezes a gente, sem querer, por impulso, se acaba repetindo um padrão, né? Tem gente que não, tem gente que vai, tipo, repetindo por repetir porque não sabe fazer outra coisa. Mas às vezes você até quer, mas quando você vê, você fez a mesma coisa que todo mundo, né? Não tem umas coisas assim? Você acaba repetindo sei lá, pelo fluxo das repetições, né? E esse jeito que você disse aí de quebrar, né? De quebrar e se sentir livre. Não, eu não preciso andar para frente. Eu posso andar para trás também, né? Eu posso me jogar no chão. Por que eu tenho que... Gente, isso, cara, muito bacana, muito legal, né? E o quanto isso é necessário, às vezes, né? Para a gente conseguir se libertar, né? Desses padrões, né? Sim. E interessante, assim, falar de memória, né? Olha que interessante, nem nos veio nas nossas conversas sobre isso, né, Maia? E falar de memória é muito interessante porque, falando de memória e repetição, né? Essas memórias a gente herda, mesmo que seja inconsciente, na maioria das vezes, né? Essas memórias são herdadas e elas são materiais, né? Na genética, mas também memórias desses atos, né? Que a gente se repete, passa uma geração, passa 5, passa 10, e aí você vai olhar para elas
e não nos despedimos, né, de todas aquelas ações, né? Às vezes a gente quer se despedir, como você falou, né, Maia? Mas de novo, tá aqui de novo, né? Poxa vida, né? Como assim, né? Precisamos nos libertar dela. Agradecer elas é muito difícil, né? A gente deixar elas todas, mas agradecer e, na medida do possível, as libertar, né? Talvez dar liberdade para elas, para nós mesmos, na verdade, né? É para nós que é dada essa liberdade, se a gente nos permitir a nos libertar, né? Interessante, porque fazendo a correlação com outras culturas, e já que a temática da nossa exploração hoje aqui é morte e luto, enfim, como vocês devem ter percebido, eu gosto de explorar culturas históricas de vários povos e de várias línguas, né? Uma das coisas que eu encontrei há um tempo atrás foi, dentro do que a gente entende e conceitua como viking, que na realidade é um termo muito amplo e genérico para uma série de povos da Normandia, europeus, ali próximos da Sibéria, né, próximos daquela região ali, é um termo muito genérico, encampa vários povos, né, várias culturas anglo-saxônicas, né? É interessante que é o seguinte, eles não tinham o menor apreço por memória, o menor apreço, tanto que o ritual de uma vez ir pilhar ou sacar um outro povo, uma outra região, uma outra cidade, através dos rios, através dos mares, e voltar, quando eles voltavam, eles queimavam as embarcações. Queimavam as embarcações, porque eles entendiam que não teria a pena ter nenhum tipo de memória, não no sentido que nós estamos falando, porque talvez não tivesse nem essa compreensão que nós estamos tendo aqui, mas no sentido de não ter nenhum tipo de uma espécie de registro daquele saque, daquela expedição. Ou seja, eles mitificavam as expedições, não mitificavam os saques. A mitificação é alguma coisa que veio muito a partir dos gregos, e quem amplificou isso foram os romanos. Os romanos começaram a mitificar as guerras, as explorações, inclusive a conquista, né? Começaram a entender que a conquista é um ato mitificador, né? E a mitificação está ligada extremamente à memória, e dentro da mitificação a memória é dolorosa, que aí você pode a gente pode fazer uma transversalidade e verificar que boa parte de religiões judaico-cristãs, as derivações, toda a memória é dolorosa, né? Então você encontra relações, né? Agora, onde você pega culturas aborígenes, indígenas, ou até nômades, onde não havia uma cultura religiosa como nós conhecemos, como judaico-cristã, ou não havia influência, que são culturas animistas de ligação com a natureza, você também tem um fenômeno parecido com o dos vikings. Ou seja, não há nenhum ritual de recordar a história daquela pessoa, daquele indivíduo, daquele clã, daquela tribo, etc. Tudo é muito em cima do que se vive no presente, né? Tudo é consumado no presente. O passado não é, digamos assim, levado em conta. Agora, sabe o que é interessante disso? Que tem algumas linhas de ciência, de estudo disso, que eu estou falando para vocês, de antropologia e arqueologia, que dizem que foi por causa da memória, é uma coisa paradoxal, foi por causa de povos que começaram a ter uma relação mítica com a memória, que houve uma expansão do pré-frontal, do córtex pré-frontal, que foi uma das formas do que chama-se de revolução axial, que é a ampliação da percepção, ampliação da cognição. Mas, ao mesmo tempo, leva-se em consideração que o tipo de trabalho que os xamãs vinham fazendo, os pajés, também promovia essa expansão. Então, você tem algo ligado à morte e algo ligado à vida, fazendo a expansão do córtex pré-frontal. Olha que interessante. É bem paradoxal, né?
Mas eu só quis agregar essa perspectiva para enriquecer um pouco assim a perspectiva das nossas conversas. Eu estava pensando, eu não sei se eu entendi bem o finalzinho, mas eu estava pensando ligado àquilo que a gente conversou sobre libertação, né? Eu acho que o exercício, não sei se você, esquecendo que fez alguma coisa, ou deixando inconsciente, deixando escondido, é uma forma de se libertar. Eu não sei. Eu acho que quando a gente lembra de alguma coisa, entende essa coisa e se liberta, é um jeito de se libertar dessa coisa, na minha visão, entendeu? Não sei se isso era possível naquela época, né? Porque quando você não faz esse exercício, você acaba repetindo a mesma coisa, porque está lá dentro, está lá escondido, não é verdade? Aí você não percebe, mas você vai repetir a mesma coisa porque você não sabe o que é. Você fica dominado pelo aquilo que está escondido. E eu acho que o que os xamãs faziam é muito mais libertador, porque não é que eles estavam negando ou esquecendo, mas eles estavam se libertando, eles estavam jogando fora. Eu entendo que existe, mas estou me libertando disso, né? É um outro exercício, mas também é uma conversa muito profunda, né? Porque Vikings é uma parte da história, né? Mas isso que você falou, Maia, é deixar morrer, né? Porque esconder não é deixar morrer, né? Você esconde, faz de conta que não está lá, mas está lá, né? Agora, você olhar para aquilo, ver, aqui tem uma dor. Eu estou sentindo essa dor, né? E buscar libertar-se dela. Não estou dizendo que é fácil nem que vai ser rápido, né? Mas olhar para ela e se despedir realmente. Olha, eu tô sentindo essa dor, né? Essa dor é minha, mas ela não é mais necessária, essa dor, né? O que eu faço com ela? Não sei, mas eu preciso me despedir dela. E ela está aqui, eu estou sentindo ela, né? A gente está abordando assim essas temáticas de uma forma muito racional, assim, né? Eu acho que seria interessante a gente descolar um pouquinho dessa perspectiva racionalista e, de repente, acessar aí, por entre a gente aqui essas dores que não tiveram seus lutos. Então, quem quiser, de repente, abrir um pouco do coração e quiser compartilhar essa dor que o Gílio acabou de falar, que não teve um espaçozinho de luto, eu acho que todos nós aqui estamos dispostos a acolher e a fazer um luto junto. Bom, eu perdi minha mãe recentemente, mas assim, a minha mãe era uma pessoa tão diferente, assim, que eu acho que vira uma mistura, sabe, de coisas, e que existe também uma celebração, assim, sabe, para mim, pelo que, como ela deixou, como ela era bem resolvida com a morte, né? Ela era tão bem resolvida com a morte que, quer dizer, não sei, pelo menos é o que aparentava, né? Que ela dizia para todo mundo, assim, eu vou morrer. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, eu não sei se eu já contei isso para vocês aqui, acho que contei, né? Então, não preciso contar de novo. Ela falava isso. E esses dias eu estava lá na casa dela, tirando umas coisas de lá, e aí 2 pessoas, assim, que vizinhos e um guardinha lá da rua, chegaram para mim e separadamente, sem nenhum falar com o outro, em momentos diferentes, e falaram, vieram falar comigo, né? E falaram assim, você não sabe o que a sua mãe falou para mim. Eles estavam, assim, muito, muito assustados. Muito, assim, sabe, como assim? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, ela estava falando que ela queria morrer. Ela falava isso. Porque eu falei assim, olha, mas eu acho que ela estava sendo realista, ela queria mesmo. Ela estava de saco cheio. Ela era muito verdadeira, ela não estava escondendo a vontade dela
E ela dizia assim para mim: eu vivi 85 anos, eu vivi intensamente, eu viajei, eu fui feliz, eu fiz tudo que eu quis, eu me realizei, eu cumpri minha missão, eu criei meus filhos, eu ajudei meus netos, eu ajudei todo mundo que eu podia. E agora não chega, não quero mais, acabou, não sei o que eu estou fazendo aqui, minha vida perdeu sentido, eu estou aqui, não consigo andar direito, não consigo viver direito, eu não quero mais viver. Ela falava assim. E eu respeito, sabe? Eu respeitava todo mundo quando ela falava isso, ela ficava meio assustada, todo mundo falava, não, mas a senhora tem que ver que, sabe, a senhora tem muito para ensinar, e ficava falando essas coisas para ela, como se quisesse mudar a ideia dela, e ela dizia assim, até o Renato falou isso para ela, né? Não, isso não quer dizer, tentou falar com ela, ela falou assim, eu não quero falar sobre isso. Eu acho isso e pronto, acabou. Ela estava assim super bem resolvida. Então, o fato dela partir, como ela estava se sentindo dessa maneira, de uma certa forma, eu sei que ela está aliviada, entende? Porque ela estava sofrendo com algumas coisas que ela não aceitava. Ela não aceitava que ela não podia andar direito, ela não aceitava que ela tinha que usar fralda, ela não aceitava que ela dependia das pessoas para ir para os lugares. Para ela foi libertador, entende? Foi libertador. Seria muito egoísmo meu querer que ela ficasse ainda mais um pouco só para me satisfazer ou satisfazer as pessoas, entende? Ela estava afim disso, ela estava bem resolvida com esse assunto, dizia até para os meus filhos, olha, tô na hora de eu morrer. As pessoas nascem, crescem e morrem. Eu cheguei na hora de morrer e eu tô afim mesmo, acabou, não tem mais nada para fazer aqui. Então, isso eu não sei, assim, como isso já está sendo falado há muito tempo dentro da minha família, né? Assim, ela fala isso direto, né? Ela falava isso direto. Quando aconteceu isso, foi uma coisa até que, tipo, todo mundo já esperava, assim, sabe? Não era uma coisa não falada, uma coisa que, de repente, a gente estava achando que podia, sei lá, prolongar mais. Foi, de uma certa maneira, um alívio para ela. A gente sentiu isso, assim, nossa, sabe? Foi um alívio. Então, apesar, assim, das saudades, né, eu vejo também, assim, muita celebração de ter conhecido uma pessoa como ela foi, porque eu contei um pouco para o Gílio, assim, ela era uma pessoa muito especial, com criança, com a vida, com alegria. Ela era uma pessoa muito alegre quando ela era jovem, assim, sabe? Quando ela saía, quando eu era pequena, ela saía, a gente iria passear, ir no cinema, na praia, e eu e minha irmã, a gente falava assim, mas só vai a gente, né? Que chato, né? Sair com a mãe, assim, ir no cinema, que coisa mais sem graça, né? Aí a gente falava, pode levar os amigos? Aí ela, pode. Aí, gente, minha vida foi assim, levando amigos para lá e para cá, para lá e para cá. Todo mundo lembra dela. Eu lembro da sua mãe com fusquinha. Ela enchia o fusquinha de criança. E a gente ia no cinema, ia na praia, e não sei o quê. E ela tinha um jeito, assim, muito legal de lidar com criança, sabe? Que ela não tinha aquela coisa, assim, de controle, sabe? Aquela coisa moralista de controle, se comporta, né? E ela tinha esse discurso para os adultos, ela falava assim, criança tem muita energia, quer se mexer. Aí eles estão lá super bem, magrinhos, se mexendo, super legal, fazendo exercício, aí os adultos ficam assim, não se mexe, fica quieto, não fala, né? Fica fazendo esse esforço para controlar aquela energia da criança, né? Domesticar a criança para ficar sentada. E depois a criança fica lá, não se mexe, aí começa a crescer, aí tem que fazer exercício. Aí os pais começam, faz exercício, vai fazer ginástica. Então, ela me trouxe isso, ela me deu essa luz, assim, falando, gente, é mesmo, né? E eu achava os adultos super chatos. Eu odiava, assim, achava chato pra caramba. Eu não conseguia sair com qualquer outra
pessoa assim que não fosse a minha mãe, porque minha mãe deixava todo mundo. A gente ia no cinema, a gente corria, assim, era tipo 10 crianças, era sempre assim, 7, 5, 10, assim, crianças. A gente ia no cinema, começava a correr e ela não falava nada. Aí a gente subia no palco, sabe aqueles palcos assim em cima da tela? E a gente começava a dançar, fingir que estava fazendo show, assim. Ela ficava lá tranquila, ninguém falava nada. Ela só combinava assim, o seguinte: quando começar a apagar as luzes, você só corre para o lugar que vai começar o filme e eu preciso ver que vocês estão aqui. Combinado? Combinado. Ninguém nunca fez nada ao contrário, ela nunca teve nenhum problema. Ela só combinava as coisas. Assim, na praia, ela falava assim, ó, 10 crianças, 7 crianças, assim, ó, água aqui no umbigo, direção do prédio, esse prédio amarelinho aqui, se a água puxar para o lado e puxando para o lado, vocês voltam e não passa do umbigo. Aí ela deitava na areia e ficava tomando sol. E nunca aconteceu nada de errado. Nunca. Até, assim, uma vez ia outras mães, quando ia outra mãe na praia, assim, ela falava assim, gente, que coisa, né? Quando ia outra mãe muito preocupada, muito controladora, acontecia alguma coisa errada. Era muito engraçado. Ela falava, gente do céu, a pessoa é tão preocupada. Um dia o filho de uma pessoa, a gente levava as bicicletas, né? A gente levava as bicicletas na praia para andar de bicicleta. Aí uma mãe foi junto, o filho dessa pessoa caiu e quebrou o braço. Sabe? E com ela não acontecia nada de errado, ninguém quebrava o braço, ninguém se machucava, ninguém... Era, sabe? Então eu aprendi, ela me deu tanta coisa bacana, foi tão assim, tão legal viver a minha infância com uma pessoa dessa, sabe? Que entendia o que era criança, que me deu liberdade de ser quem eu sou, de falar o que eu queria, de poder ser o que eu queria, de escolher as coisas que eu queria para minha vida, de poder dizer o que eu pensava, né? Que eu tenho mais, assim, a comemorar uma coisa dessa, assim, juro, muita gratidão, assim, sabe? De ter conhecido ela, do que lamentar, sabe? Não tenho o que lamentar, porque sim, uma hora ela ia ter que ir embora, sabe? Saudades, eu vou ter, lógico, né? Mas com alegria, uma saudade, uma memória que eu tenho dela é uma memória de alegria e que eu acredito muito isso, né? Em rede, a morte não existe. A física quântica, a morte não existe. E eu senti isso com meu pai, acredito que eu vou sentir com ela também, que eu, assim que eu sentir saudades, eu vou acessar ela por dentro, sabe? Eu conversar com ela, eu vou tocar ela, eu vou sentir ela e vou estar, ela existe para mim, ela sempre vai existir, vibrando no meu coração, dentro de mim e, sabe, não sinto tanta dor assim, sabe? Então, se eu posso dividir alguma coisa com vocês, é isso, assim, sabe? É mais gratidão e alegria. Basta dizer, meu amor, que uma forma que a gente sempre acessa é através de sonhos, né? Ou dos sonhos lúcidos. A gente sempre está acessando essas outras dimensões de existência através de sonhos, né? Os sonhos nos acompanham desde sempre. E é muito bonito. Eu senti uma quentura no coração aqui, ouvindo, né, todo esse relato. Eu me senti uma dessas crianças. Me senti uma dessas crianças. E aproveitando, dando boa noite para a Renata. Teve alguém que se conectou aqui, que foi a Liz, mas ela já saiu, mas enfim. E perguntando quem quer colocar mais uma conta nesse colar, né? A gente está fazendo um colar de contas aqui sobre dores alegres ou dores doloridas, com relação à morte e luto. Então, fique à vontade. Quero só dar um beijinho de boa noite para todos. Eu vou ficar com o vídeo desligado, porque eu até botei o fone, porque tô naquela missão mãe, né? Daphne tá aqui hoje. Tá aqui, ó. Fala, Daphne! Aí eu tô nessa função, vou cozinha, banheiro, nananã, mas estou conectada aqui e daí eu posso vir aqui de vez em quando falar e tal. Então tá, meu amor. Uma missão sagrada, né?
estava Isso é um sacana. olhando também um pouco momento casa, momento encontro com vocês aqui. E eu parei um pouquinho ouvindo e parei um pouco o que eu estava fazendo para chegar aqui, nessa câmera aqui que o Vini está, porque eu me identifiquei com a fala da Maia. A minha perda tem anos, no caso da minha mãe, né? Que foi em 2014, que é uma perda assim, tão significativa para a vida da gente, mas, ao mesmo tempo, de uma forma bem parecida com a sua, eu tenho a presença da minha mãe muito forte comigo. Então, é uma outra forma de convivência que a gente acaba tendo, né? E, ao mesmo tempo, um outro aspecto que também me lembrou a minha relação com a minha mãe foi a questão das dores que ela sentia. Você falou que também a sua sentia dores ósseas, esses problemas que com o tempo acontecem de artrite, reumatismo, né? E que acabam fazendo a pessoa perder esse gosto de viver. E eu acho que isso explica um pouco ou bastante sobre aspectos relacionados à própria morte, que assim a gente assim acabam ajudando a construir o tabu que ainda continua sendo a morte. Com a idade, né, o envelhecimento, você acaba tendo, né, perdas de vitalidade, perdas de condição de saúde. Cada um vai tendo da sua forma, de acordo com o seu histórico, com o seu biotipo. O Tai Chi Chuan, né, e a filosofia tal fala sobre isso, né, que cada um nasce já com um chi, uma determinada energia que vem do nosso DNA, que ao longo da vida você pode ter práticas que te ajudem a manter essa vitalidade, mas dentro do que cada um vai experienciando ao longo da vida, de qualquer forma você vai tendo perdas em relação à vitalidade que você tinha quando criança, até chegar a essa idade mais velha. E assim, não é fácil você olhar para isso. Não é fácil. Eu acho que entre os aspectos que a gente tem dificuldade em olhar para a morte, não é apenas para a morte, mas toda essa carga, todos esses aspectos que significam olhar para disfunções, ou que tem uma outra coisa também que a nossa sociedade ainda associa muito, que é a coisa da produtividade. A produtividade, a funcionalidade. Então, se você vai envelhecendo, você vai tendo perdas você deixa de ter valor, é esse um questionamento, né, que a gente pode estar nos ajudando nessa reflexão. Eu lembro que eu tive, no início da quarentena, a gente conseguiu chegar em Cabo Frio ainda, visitar, né, algum outro ramo da família, pessoas mais velhas, com mais de 70 anos. E na brincadeira que a gente fez, eu não lembro exatamente qual a palavra agora, uma brincadeira assim, que você tira uma palavra, você tenta representar essa palavra de várias formas, seja através de uma mímica, enfim, né? E a palavra que foi, que agora não me vem à cabeça, eu achei muito estranho, mas essa pessoa, né, que já era uma pessoa de idade, ela falou sobre o abandono, né? Era uma palavra que, assim, para mim, não tinha nada a ver com abandono, mas que, para ela, devido à idade dela, ela associou a abandono. Dentro desse contexto que a gente está falando aqui, a idade acaba tendo essa questão com perda de funcionalidade e o abandono, né? Eu achei...
Então, uma coisa ali que a Vânia falou, que eu acho que é muito forte, e eu vejo esse discurso em algumas pessoas. Bom, a gente está falando agora de pessoas de idade, né? Mas tem pessoas jovens que também morrem, né? A gente não pode esquecer disso. Mas vamos falar nesse caminho agora. Eu vejo algumas pessoas de idade do meu sistema familiar que esse discurso é bastante forte. Então, essas pessoas não se permitem parar com medo de não ser útil. E, na verdade, a gente é útil, eu penso, né? E eu sinto isso, que a gente é útil por ser nós mesmos, né? Pela nossa presença, né? Por esse ser maravilhoso que cada um de nós é. Maravilhoso ou não, né? Mas, enfim, a gente é o que é, né? Aí o que é utilidade, né? Aí eu preciso ficar fazendo coisas, né? Às vezes faz coisas, claro, e precisa, e se organiza a casa, e almoço, trabalha, não sei, né? Mas às vezes isso tudo acontece no lugar de captura desse lugar de utilidade mercadológico também, né? Ou não mercadológico, né? Mas de não se sentir útil dentro do meu domus, né? Dentro da minha casa, né? Eu não sei, eu tenho essa sensação, assim, a partir disso que a Vânia falou, né? Também. Pelo menos é o que eu sinto no meu sistema. Queria trazer uma reflexão, né? Que a gente costuma falar da morte como uma coisa que acontece em um dado momento e a gente vive e de repente morre, né? Mas eu gostei de uma provocação que eu vi num vídeo, até do Sadhguru, que ele traz essa perspectiva diferente, que o processo da vida e da morte acontecem ao mesmo tempo. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a morrer. Então a gente já está morrendo. A cada minuto está morrendo um montão de células, está morrendo um montão de nós. A gente está vivendo um monte de lutos, de mortes, de perdas, né? Então, e cada uma dessas mortes, quando a gente vai indo para aquele lugar da memória, né? A gente falou no começo, a gente vai indo para esse lugar de criar feridas que não podem ser curadas mais, né? E quando a gente vai acumulando o número máximo dessas feridas, não dá mais para curar, não dá mais para manter a estabilidade, a homeostase, né, do ser. E aí a gente deseja essa morte, a gente deseja, né, como a gente falou aqui, esse encerramento, fala assim, não, já deu, tá? Não é mais. Então, a gente mesmo vai buscando esse encerramento do ciclo, né? Então, eu gosto muito de ver por esse lado, de que o processo da vida e da morte estão muito ligados, porque a nossa sociedade hoje, a gente está vivendo um jeito que a gente não tem mais ritual de passagem, né? A gente vive como se fosse imortal até que morre, pronto. Ah, morreu, puxa, que pena, acabou. Mas, assim, se a gente tivesse mais essa oportunidade de viver, entender o que ficou, o que passou, o que não é mais, agradecer é tão importante para a gente poder soltar, né? Para a gente poder deixar passar, né? Então, a gente ficou a sociedade dos imortais, é isso. Todo mundo acha que é imortal, só que na prática a gente está morrendo o tempo todo. Se a gente tivesse mais essa consciência, né? Podia ser um pouco mais fácil aceitar a morte, né? Como parte do ciclo e aceitar que nós somos também, eu falei, né? Uma pequena bolinha que nasce ali e morre ali, é um piscar de olhos na existência, né? E daí vai nascer de novo, e tudo bem, e cada um dos outros é uma continuação da gente, né? Coisa que olha para o sistêmico, para a constelação, entende como a gente não é só essa bolinha, esse plopzinho que está aqui, né? A gente tem essa extensão, vai continuando, né? E é muito lindo ver isso, né? Então, se a gente conseguisse ver um pouco mais por esse lado, a morte seria tão linda, seria tão mais, uma coisa tão mais para a gente se orgulhar e falar, olha que bonito que foi esse processo que eu vivi, né? E sou muito grato e é o que tinha que ser, né? Não tem o perfeito, não tem o certo, né? Então, um pouco isso. Eu estou filosofando de novo. A gente tinha falado de voltar mais para nossas emoções. Daqui a pouco eu vou trazer algum luto que eu quero trazer aqui também.
Mas, por enquanto, o que tem para hoje é isso. Gratidão. Mas eu acho que você falou demais, assim, adorei. Que eu acho que é bem isso, né? Esse olhar que a gente não tem para as coisas que realmente acontecem. A gente não enxerga a morte está ali presente, como as coisas erradas estão ali presente, como os nossos erros estão ali presentes junto com os nossos acertos, né? Então, a maneira da gente lidar com tudo isso, a gente foca só no eu sou perfeitinho, eu sou bonitinho, eu sou imortal, a morte não existe, tá tão longe de mim, né? E quando morre alguém, a gente fala, morreu, como se não fosse acontecer, né? Tipo, todo mundo vai morrer. Só que cada um um momento, seu momento. Mas a gente lida como se isso fosse a coisa mais improvável que fosse acontecer, né? Então, isso me faz desconfiar um pouco, assim, né? De que, peraí, tem alguma coisa errada, assim, né? Por que a gente não... eu, às vezes, penso isso, assim, ou é essa mentalidade industrial que, como a Vânia falou, que coloca a pessoa nessa perspectiva de produção, né? De poder, de eu posso, eu tenho, né? Tenho dinheiro, sou isso, né? Tenho status e sou produtivo. Ou é essa mentalidade que a gente criou que afeta como a gente vive, ou é realmente alguma coisa muito anterior, assim, sabe, de como a gente não enxerga a morte, como a gente não vê isso como uma coisa natural, né? Mas só que, assim, algumas sociedades e algumas culturas lidam de outras formas, né? Até a gente estava falando disso, né, outro dia. Cada lugar, cada família, cada aldeia, né, cada país tem uma maneira de lidar com a morte diferente, né? Tem isso também, né? Um exemplo que a gente tem forte, né, de outros modos de lidar com essa morte é eu acho que é um termo que alguns aqui pelo menos conhecem, né, que tem algum que acontece no interior do Brasil, e eu acho que em várias regiões, né, que é o beber o morto, né? Eu acho que já ouviram essa expressão ou não? Né? Que é fazer essa festa, né? Todo mundo tomar uma cachaçinha e tal, nesse Até momento o de meme, né, velório. dos negões lá no caixão, né, que popularizou um tempo atrás. E também é isso, a celebração da morte, né, que é um ritual na África, né, que eles fazem para os mortos, para celebrar a beleza que teve na vida de cada um. Eu esqueci o nome agora dos grupos que fazem isso, mas são celebradores de morte profissionais, assim, são contratados para celebrar com os mortos, né? E é um negócio muito lindo. Virou um meme zoeira aí da pandemia, né? Mas é isso, né? A gente pode beber os mortos, celebrar os mortos, né? E realmente trazer eles dentro da gente, porque é isso, nós somos a continuação deles, né? De cada um. E continua, a vida deles continua na gente, a nossa vai continuar nos que aqui ficam, né? Então, é um tecido, não é um indivíduo. A gente fica com essa visão esdrúxula de que somos indivíduos, que somos finitos e que a gente acaba e aí vai virar um nada, um vazio. Até né? Mas também né? Paradoxal. Mas dá para ver pelo outro lado também. Mas é no sentido de indivíduo, né? Esse finito, né? Agora, como sistema, não acaba, né? Esse sistema continua. Eu acabei de me lembrar de um registro que o André Krenak, que é digamos, uma espécie de liderança, né, indígena aqui no Brasil, da tribo Krenak, né? Ailton Krenak. Ele falou que na infância dele, quer dizer, o tipo, digamos, ele disse que nem existe a palavra educação, né, na língua original do povo dele, né? Mas
ele foi criado entendendo que a morte é natural. E ele, um desses relatos está num desses vídeos aí na internet. Ele falou que ele viu uma situação onde uma criança subiu, uma criança amiga dele, da idade dele, subiu lá no tronco de uma forma muito, digamos assim, diferente, né? E com isso ele acabou caindo. Quando ele caiu, todo mundo da tribo viu, todo mundo riu, né? Achou engraçadíssima a forma como ele caiu, e essa criança morreu. Ela subiu a árvore, caiu, morreu, e não houve, pelo relato do Ailton, né, não houve assim nenhum tipo de... Ninguém ficou com ar fúnebre em função disso. É como se entendesse que aquela morte... Quer dizer, a morte faz parte da vida, de todas as formas, como o Júlio acabou de colocar, então aquela morte foi encarada de uma forma muito natural e não houve quem, segundo Ailton, não sou eu que estou falando, é ele, não houve quem tivesse sentido uma tristeza pelo fato dele ter morrido como ele morreu, né? Pelo contrário, diz que ele estava, segundo a pagelança que fizeram na sequência, que estava prevista no dia, tinham acessado alguma coisa que a gente identifica, digamos, como espírito, né, dele, que continuava brincando, né, numa outra dimensão. Então, assim, eu sei que isso tudo parece extremamente estereotipado, né, porque a gente, quando fala de cultura indígena, Hollywood ou outras trataram de contaminar nosso imaginário, né, com entendimentos periféricos com relação a isso, como coisas alternativas ou como algo que não faz parte do normal. Olha o normal de novo aí, né? Que não faz parte dessa normalidade que nós vivemos, essa normalidade doente que a gente vive, né? Adoentada que a gente vive. Então, assim, mas eu achei muito curioso como ele contou isso com uma naturalidade. Ele disse que até hoje traz para ele uma lembrança alegre. Quer dizer, em termos de memória, a lembrança dessa ocasião que ele estava lá, ele viu, foi jocoso, foi alegre, foi divertido, causou um riso por toda a tribo, né? Cara, eu fico imaginando que isso, evidentemente, conosco não seria jamais dessa forma, né? Mas jamais assim, quilômetros, anos-luz de distância, né? O que isso traz, né? Exatamente, exatamente. É como o Júlio falou, né? Esse tipo de sociedade modernista e pós-modernista, esse tipo de sociedade, como a Vânia falou, baseado, né, no acúmulo, no apego, baseado no superindivíduo, né, do indivíduo no superindivíduo, né, nos dá a sensação de que nós somos imortais, né, dá a sensação que temos que a vida só é composta de vida, não é composta de morte, né? A vida só é composta de vida, não é composta de morte. E de acertos. E de acertos. Por aí. Não pode errar, né? Errar é terrível. Cara, eu queria ouvir um pouquinho, se fosse possível, o Diogo, né? a própria Alcineide, a Neide. Seria interessante a gente continuar botando nossas contas no colar que a gente está fazendo aqui hoje, né? Seria interessante essa exploração genealogia junto entre que a gente está fazendo. Eu só queria dizer que agora que você completou você acabou de citar essa história, esse exemplo desse menino que caiu, que em meio à morte a gente pode verificar como uma coisa natural, assim, que para mim foi muito incomum, mas muito... Eu nunca tinha ouvido uma história sobre a morte de alguém, como eu ouvi da Maia hoje, né?
e que no final da história eu fiquei tão feliz, assim. Foi uma história tão delicada, tão bonita, mas não aquele bonito que a gente está acostumado sabe, do dramático, porque o drama também tem, né, a sua... Mas é um bonito de singeleza, de ser algo assim encantador, assim, delicado. Eu fiquei muito emocionada assim quando eu ouvi, porque eu nunca tinha passado a experiência de falar sobre morte, ouvir uma história em que me trouxesse uma felicidade. Assim, achei bem legal e aí completando com essa risada, né, que seria censurada na nossa sociedade, essa alegria também que a gente às vezes, né, não se permite ter em meio à morte, não sei. Para mim, falar de morte sempre traz muito uma lembrança de violência, de dor, mas eu estou vivendo eu tive a oportunidade de ver uma coisa diferente. Isso é isso. Eu acho que é isso que a gente acaba colocando tudo num pacote, né? E a gente não percebe que cada coisa é uma coisa, né? Pode ser que tenha uma morte triste, pode ser que tenha uma morte trágica, né? Existe, né? Uma morte que estraga a tristeza, né? Uma bala perdida numa criança, né? Mas olhar cada coisa como né? Sempre traz um aprendizado. E acho que quando a gente padronizou de que a morte na nossa sociedade tem que ser triste, tem que ser pesada, isso quer dizer, eu não sei, isso me traz um recado assim por trás, sabe? Eu fico pensando que recado é esse, sabe? Falar de ancestralidade, né? Já que a parentada toda portuguesa, tem que ter drama no meio da história, entendeu? Tem que chorar, tem que... como é que a gente vive, né? Se condicionando a isso, falar disso na condição de que se você não me ama, Então, para me amar você tem que chorar, entendeu? Então, Neide, não estou dizendo que eu tenha que chorar, né? Mas às vezes aquele grupo e aquele modo de olhar a morte precisa esse drama todo, né? Adorei tu falar isso porque me senti muito nesse meio, né? Assim, em termos de sistema, né? E aqui, litoral de Santa Catarina, super português, né? E eu acho que não tem problema nenhum fazer esse drama. O problema, para mim, é não se libertar dessa morte, né? Faz esse drama todo e, com o tempo, claro, nem tudo é assim de uma hora para outra, se despede disso, né? Agora, o problema é grudar nesse drama e 10 anos depois estar grudado nesse drama, né? Inclusive, sobre esse drama, minha mãe conta na infância dela de um primo dela muito mais velho, sei lá, 20 anos mais velho que ela, que ele tinha o hábito de ir no cemitério e ele sempre ia na mãe da minha mãe, na avó, né? Pedir para levar uma das crianças para ir junto com ele no cemitério. E ela disse que eles passavam muita vergonha, porque esse primo ia lá nos túmulos e fazia um drama tão grande, o drama era tão grande que tinha pessoas que estavam no cemitério que iam perto dele para ver se ele estava passando mal. E aí tá, quando ele saiu do cemitério, comprava um picolé para as crianças e ia embora. Pronto, já fez o drama dele e foi embora. Quem sabe ele descobriu que uma forma de demonstrar amor é o drama, né? Também. É a forma de amar dele, de demonstrar amor. Vou te chamar... E tem um quê de catarse também, né? Tem uma catarse ali também bastante forte, nesses fatos doidos, assim, né? Ou não. Às vezes tem mais sanidade, né? Ou não sei. Não quero dizer que é isso ou que é aquilo, né? Mas são formas diferentes de lidar com aquilo, né? Mas aí que tá. Isso traz uma coisa, olha só. Existem várias formas, né? Cada um a sua, né?
Ixi, o Gili saiu. Cada um a sua... Ah, tá aqui. Quem é que saiu? Teve alguém que falou que saiu, é? Foi Júlio, foi Júlio. Ah, o Júlio. Eu acho que o Diogo Cada um, uma coisa, gente, mas tudo bem, beleza. cada um tem a sua forma. Como você disse, né, Gília? Aquele seu primo, ele tinha necessidade de fazer isso, né? Agora, o quanto aquilo que a gente faz é nosso, ou a gente tem que fazer porque todo mundo faz? Esse aqui é a pergunta. Porque preciso fazer isso porque todo mundo está fazendo isso. E é esse o ponto, acho, né? Como a Neide falou, que tem a questão familiar, de que é português e tal, eu acho que ele também, talvez tivesse algo dele, mas ele também estava repetindo esse melodrama do sistema, né, também, assim, eu sinto isso, né? Diogo, querido, se quiser se pronunciar aí, fica à vontade. A gente está vendo o seu fundo de tela, maneiro. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô no mato aqui, aí eu dei um jeito aqui de... pessoal, não, eu só queria fazer um comentário rápido com relação a essa questão, acho que da tristeza, né, que a gente sente ocidentais aí, com relação à morte, né? Acho que tem muito a ver com certo arrependimento, uma culpa, né, daquelas coisas que a gente deixou de interagir, tudo que a gente deixou de vivenciar com aquela pessoa que se foi, né? Acho que a sociedade tem muito da culpa, muito também justamente da gente viver isolado, da gente não conviver tão bem em comunidade, né? Como as comunidades tradicionais que a gente falou aqui, que tem um convívio muito mais próximo, muito mais diário, né? O tempo todo. E a gente vive tão afastado dos nossos entes queridos que quando eles se perdem, né? A gente acaba sentindo, acho que de uma forma muito maior dessa culpa de não ter convivido mais, eu acho. Tem um pouco a ver. Peraí. Eu quero Então, falar super também. sinto isso também. Eu acho bem forte essa questão aí também dessa culpa, né? Bastante forte principalmente nessa cultura nossa de fazer, né? Renata? Fica a necessidade desse registro, né? Dessa também que a gente tem de tudo, né? Eu quero contar só uma história breve da minha avó. Ela já sabia que ia morrer porque ela tinha um caso raro de leucemia, um tipo raro, e os médicos deram para ela, sei lá, 4 anos. Ela acabou vivendo 7, mas ela sabia que ia morrer e ela já foi se preparando para isso, né? E conversando com a gente também. Olha, o dia que acontecer, eu quero tal coisa, tá aqui tudo arrumado, os documentos estão aqui, eu quero ser enterrada com essa roupa. Eu acho, e assim, para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu sempre lidei muito bem com a morte, assim, sempre tive uma boa aceitação, não sei, isso é meu, da minha natureza, mas eu sempre achei que isso era meio errado, sabe? Porque eu me achava muito diferente. E quando eu vi a minha avó, assim, tratando isso como uma forma natural, para mim foi muito bonito, assim. E foi uma forma também de eu me aceitar também, tipo, nossa, a morte pode ser uma coisa bacana, assim, eu posso viver isso que eu tô sentindo, né? E aí no dia que ela morreu foi muito bonito, assim, né? Porque a gente foi visitá-la, ela estava na UTI, mas assim, a gente conseguiu que todo mundo entrasse. E daí eram só as mulheres, os meus primos não estavam, então estavam todas as minhas tias, eu e a minha irmã, só as mulheres em volta dela, cada uma tocando num ponto do corpo dela, fazendo oração, reiki, e aí o meu primo não estava, um estava em Curitiba e o outro estava no hospital porque o bebê dele ia nascer. Então ele já estava com a esposa
no hospital. E aí a minha avó faleceu e o neto nasceu no mesmo dia. E logo depois que a gente estava com ela lá, né? Logo depois que a gente saiu, a gente ainda estava no hospital, ela faleceu. Então foi assim, tipo uma despedida ali, todo mundo junto em volta dela. E aí ela foi. E logo depois o Murilo nasceu. E para mim foi assim um dos momentos mais lindos da minha vida, assim, porque perceber esse ciclo, né, de nascimento e morte, né? Foi você, Vini, que escreveu no texto que o oposto da morte é o nascimento, né? Não é a vida. A vida a vida é o que acontece entre, né, os dois. E é muito bonito essa visão, né? Aí ontem, assim, por sincronicidade, eu assisti um filme, né? Tô com a Daphne aqui, a gente quis assistir um filmezinho juntos. E a gente viu o filme Como Eu Era Antes de Você. Não sei se vocês já assistiram, é um filme incrível. Onde o cara, ele decide morrer, sabe? E aí é uma parada muito louca para a família e para a menina, que também acabou. Enfim, eu tô dando spoiler legal, né, na parada. Mas assim, o quanto a morte no final virou uma coisa bonita. E eu acho que todos ali entenderam que era uma liberdade também para ele. O quanto ele o quanto para ele era natural e era um desejo dele também, sabe? Não era uma coisa ruim. Para ele, não era como ele gostaria de viver. Enfim, dá pra gente filosofar a noite inteira sobre esse filme. É um filme super profundo, assim, muito incrível. E aí, eu quero trazer também uma parada que também aconteceu comigo, assim, que eu fui fazer 2 formações em Tantra. E no Tantra a gente fala muito sobre morte, né? E tem até uma linha do Tantra que eles faziam meditação nos cemitérios, né? Eles tinham uma prática espiritual nos cemitérios. E o quanto o Tantra também fala da necessidade dessa morte, da gente olhar para a gente conseguir integrar com o outro, o quanto a gente precisa morrer também, né? Para estar em plenitude. E é isso, o quanto a gente tem de apego. Eu acho que assim, a minha vida inteira foi olhando para essa questão do desapego, sabe? O quanto eu já desapeguei de tanta coisa, mas o quanto eu ainda me sinto ainda apegada. E o quanto esse apego, eu acho que tinha essa relação também, sabe? O quanto tem. Eu vejo hoje, assim, quanto eu tô mais leve, o quanto eu tô preparada para encarar a morte, sabe? É como se fosse uma soltura, uma entrega, uma fé no mundo, sabe? No universo, uma fé nessa sincronicidade dos ciclos, de tudo que acontece. Eu acho que, e é o que o Tantra fala também, é você se jogar na fogueira, se jogar no abismo. Tipo, entrar numa parada, num quarto escuro, mas você sabe que tem uma guiança ali, que tem um porquê, um para quê e um propósito maior de que de repente você nem alcança ainda em vida, mas que tudo bem se você não está entendendo. E eu acho que isso é muito morte, sabe? Esse se jogar no abismo. É muito essa sensação. E aí a gente pode levar isso para tudo, né? Para economia, né? A gente até falou no texto, estava sobre isso, né? O quanto a gente quer acumular de dinheiro, o quanto a gente quer comprar apartamento e imóveis para deixar para os filhos. Eu sinto assim que tudo isso é um medo. É medo da morte, que aí acaba sendo medo da vida também, né? E é isso. É isso aí. É interessante. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta,
a gente tem uma última rodada aqui, porque a gente jurou para nós mesmos, a gente não vai ficar eternamente fluindo horas e horas, mas é difícil. Vamos dizer. Principalmente nesse assunto, né? Tem pano para manga esse assunto. Dizendo o seguinte, antemão, gente, todo mundo aqui sabe do Tolkien 2C, sabe, né? Que essa dinâmica da Sem Covid-19, dessa iniciativa, as oficinas locais são lastreadas pelo Tolkien 2C. Então, quem já tem a planilha em mãos, depois fica à vontade, vai lá e reconhece o Gile, no caso a Maia também hoje, que está, né, rosteando com a gente. E faz lá, né, o seu reconhecimento, emissão, etc., e coloca com suas palavras como é que você está sentindo. Depois eu vou pegar essa informação e botar isso no infográfico para as pessoas perceberem como é que foi rico, sabe, Gili? O volume de reconhecimentos, como é que as pessoas reconheceram. E com isso a gente vai, a partir das outras explorações, as pessoas vão ter mais noção de como chegar para liquidar contigo, para te dar os acessos, enfim, não só com você, mas com Maia e com todas as pessoas envolvidas. E perguntar o seguinte, quais são as pequenas mortes, né, que vocês sentem diariamente, assim? Por exemplo, uma das pequenas mortes mais difíceis que eu percebo, que eu tenho percebido não só aqui nessa sociedade que a gente vive, mas em todas as sociedades do planeta fora, é a morte das relações. Quer dizer, na verdade, será que as relações morrem? Será que elas se perpetuam? Será que elas morrem de uma forma e nascem de outras? Como é que vocês percebem essas pequenas mortes, não necessariamente ligadas às relações, mas como a gente está aqui falando de genealogia, né, junto entre, de repente tem uma ligação direta com isso. Fica esse questionamento, essa pergunta, para a gente fazer, de colocar mais um pouquinho de contas no colar que a gente está fazendo aqui hoje juntos nessa exploração. Então, eu tinha falado para a Maia uma coisa que ela até achou engraçado, que é o luto de gente viva, né? E eu acho que o luto de gente viva é isso, né? Essas cortar relações, né? E às vezes eu sinto também um medo tremendo. Eu passei por isso, inclusive recente, que é assim, ó, tu precisa falar alguma coisa para alguém, tu não sabe como, e aí como tu não sabe como, tu fala de modo torto, né? Eu tô falando de mim, tá? Só para dizer. E aí tu falou torto, mas tu precisava falar de algum modo, porque eu não sabia falar de outro jeito, né? E aí fica uma sensação horrível dentro de ti, mas dentro de mim. Ficou uma sensação horrível dentro de mim, mas ao mesmo tempo que ficou aquela sensação horrível de perder aquele modo de relação com aquela pessoa, mas também, sabe aquela coisa de certeza? Eu disse, nossa, é horrível essa sensação da possibilidade de perder esse modo de relacionar com essa pessoa, mas uma certeza muito grande também de dizer assim, não, era isso que eu tinha que ter feito. Eu passei muito recente por isso, eu não sei se ressoa para vocês, mas foi muito forte para mim e eu acho que está relacionado com essas pequenas mortes. E eu tenho algumas repetições dentro de mim, isso não acontece só comigo, mas eu vou falar de mim, né? Que chega um dado momento do ano ali que os conflitos eles se afloram com mais força, entende? Que é uma coisa que eu também estou tentando me despedir, mas eu vejo volta e meia, às vezes até me esqueço daquilo, quando eu me vejo, passou e eu de novo capturado por aquela situação. Por conflitos naquele momento do ano. Olha que louco, lá naquele momento específico do ano, né? E esse conflito específico com essa pessoa, eu criei dentro dessa temporalidade, assim, né? E aí, eu sentindo, por mais que eu sentisse essa dor de medo, mas também uma certeza, assim. Tinha essa é uma emoção que eu não sei nomear, porque ela permeia várias outras emoções, né? Assim. O que eu sinto quando você falou isso é uma lembrança de que eu já matei muita gente. Muita gente. E de forma abrupta e sem dar explicação, assim, porque dá muito trabalho se despedir e ter que explicar o quanto você não sabe se relacionar com aquela pessoa. Então é melhor matar rápido.
E também acho que já morri. Já fiz muito aquele... Tá na moda falar, um jeito bonito de dizer quando você vai sumindo, 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 subindo. Porque também não faz mais sentido. Eu não sou mais aquela pessoa que aquela outra pessoa conheceu, entendeu? Então, o nosso relacionamento não faz mais sentido. A gente não vai conversar de coisa que eu não quero mais ouvir. E aí eu vou morrendo também. E aí eu tô assim, tô com um monte de gente viva, morta. E não sei, é isso aí. Você mata e você simplesmente mata e vai embora, ou você faz o luto dessa morte? Teve gente que eu tive a dignidade de fazer quase uma missa de sétimo dia, assim. Tem gente que assim, você quer lembrar para falar, nunca mais vou me relacionar daquela maneira, entendeu? Tem gente que você quer lembrar. Até não fazer mais sentido você carregar aquela lembrança de quase que uma... Porque você também já não é mais daquele jeito que é passível de se conformar um relacionamento daquele jeito, entendeu? É primeiro de você com você, né? Essa forma que o Vini perguntou, né? Se mata... E como é que você falou, Vini? Se mata e faz o luto, né? Isso. E veio outra questão também, que nós somos os únicos animais, né, da face da Terra que mata e não come a carne, né? Também. Entende? Né? A gente mata e não se nutre daquela... Eu estou falando materialmente, sim, né? Mas também isso tem... não na humanidade, né? Tem alguns seres humanos que até pouco tempo atrás comiam a carne literalmente, né? Mas também metafisicamente, né? Assim, de se nutrir, né? Que nem você falou, essa relação não faz mais sentido e tal. Mas o que disso aí me nutre, né? Ou o que não está nutrindo mais? Eu acho que é isso. Eu acho que de todos esses pontos, assim, o que me pega é uma coisa que até a gente tocou isso, eu e o Dili conversando na hora que a gente estava construindo a chamada para isso, que é a questão dos mortos-vivos que governam o país, né? Então, eu achei isso a coisa mais incrível. A gente começou a viajar nisso. Eu não sei se eu mudei de assunto de repente, mas é uma questão que eu acho que conversa com a forma de ser social, conversa com a economia, conversa com a moeda, que, sabe, conversa com muitas coisas que a gente tenta tocar aqui. Então, não sei como a gente faz esse link, mas se a gente pudesse dar sabe, uma elucidada, assim, nesses pontos, né? As relações, a gente com a morte, os mortos-vivos, como que a gente lida com tudo isso e por que na nossa sociedade a gente constrói as coisas dessa forma que acaba que a gente parece um monte de mortos-vivos, né? Eu acho que está tudo meio relacionado, assim, né? Aspecto que você pegou de volta, está me ouvindo bem? Esse aspecto que você retomou do ponto... Vânia, tá difícil de te entender. Eu não sei o que é, mas não dá para te entender. Estão me ouvindo melhor agora? Agora sim, sim. Baixo e a gente está aqui compartilhando. Na verdade é por aqui, né? Então, o Gili falou alguma coisa sobre o quanto os mortos governam os vivos, e a Maia acabou retomando esse ponto agora.
e a gente recentemente viu, com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, a destruição de monumentos públicos ligados à exploração dos negros, e isso ficou assim, simbolicamente, isso representou bastante, porque foi a forma assim de chamar a atenção das pessoas o quanto essas coisas não eram mais para estar ali. O tanto de coisas que ainda se fazem monumentos, homenagens, e acabam gerando mais, reforçando, né, esses padrões culturais e se mantendo vivos. E sem razão de ser. O Benjamin tem um texto dele sobre colecionismo que ele diz que todo monumento é um monumento de barbárie, né? Que eu acho que conversa com essa fala sua, né? Sempre está relacionado com alguma barbárie, né? Um arco do triunfo de quem, né? O coronel não sei o que ganhou até a guerra do lá, né? Então, monumento como monumento de barbárie. E outra coisa, mesmo que seja uma pessoa legal que a gente gosta na sociedade da gente, que está aquele busto, está o busto dele, mas para o busto dele estar ali, quantos outros bustos foram não mortos, mas eu acho que apodrecidos, colocados de lado, né? Todo esse aspecto, veja, gente, todo esse aspecto com relação a monumentos, né, estátuas, monumentos, de uma forma geral, eles dizem respeito ao mítico, dizem respeito à memória, né, dizem respeito a uma forma de compreender a relação com aqueles que não estão, quer dizer, não estão da forma como nós estamos aqui mais, ou de acontecimentos que, digamos, aconteceram no passado e que, de alguma forma, precisam ser revisitados através de um monumento, de uma estátua, até mesmo dentro de um museu, vamos botar dessa forma, né? Nós nem sempre, em termos civilizatórios, fomos assim, certo? Esse é um fenômeno bastante recente, assim, da forma como nós reverenciamos esse tipo de memória, a memória dos mortos ou do morto, né? Daquele que teve uma vida, digamos, cuja memória tem que ser mitificada, né? De uma certa forma. Quer dizer, nesse sentido, e aí eu vou fazer referência ao texto que a Renata está falando, que é um texto que nós lemos aqui, né? Num dos encontrões locais da Iniciativa Sem Covid-19, acho que umas 3 semanas atrás, do Charles Eisenstein, né? Onde, em um dado momento, ele estabelece um paralelo para perceber como nós estamos tendo que lidar com a morte, de fato, diariamente, né? Com essa pandemia, com a Covid-19, etc. Embora essas mortes, esse tipo de morte já estivesse presente em nossa sociedade através de outros vírus e de outras doenças mais graves, que matam até uma taxa maior, né? Mas como ele atingiu justamente aquilo, né, que é a nossa principal característica como espécie, que nós somos seres gregários, né, no sentido de que a gente precisava se quarentenar, né, se isolar socialmente. Na verdade, seria fisicamente, não socialmente, mas, enfim, se isolar socialmente, né, como isso vem fazendo com que pessoas, entendeu, Maia? Capturadas por esses padrões, né, comportamentais que nós estamos falando aqui, esses hábitos, né, que nos insensibilizam para a magnitude, né, e a relação que existe entre vida e morte diariamente em nossas vidas, né, como isso está servindo também para a gente refletir o nosso próprio paradigma de existência, né? E aí ele faz um paralelo, vários paralelos, aliás, o texto é riquíssimo, ele faz vários paralelos, né, entre esses povos
esses ancestrais nossos, que eram nômades, ou povos ancestrais, ou povos originários, né, que são os povos indígenas e aborígenes, e relembrando aqui o conto que quer dizer, o depoimento que o Ailton Krenak fez com relação à tribo dele, né, de quanto a gente agora existe um espaço, foi gerada uma fissura, né, uma senhora fissura no espaço para pensar, né, e repensar e viver a morte de uma outra forma, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um encontro como esse aqui, que está ligado, né, às oficinas locais da Iniciativa Sem Covid, em especial essa exploração, essa trilha que a gente está fazendo junto com o Gili, da genealogia junto entre, quando a gente ouve, por exemplo, né, essa dor, digamos, alegre, né, da Maia com relação à mãe dela, né, a sensação que passou para todos nós aqui, que foi uma sensação interessante, uma sensação de conforto com a morte, não é isso? Não de conformação, mas de conforto, foi acolchoada, digamos assim. Eu me senti acolchoado com o seu relato, né? Então, eu imagino que vocês se sentiram acolchoados dessa forma. Coroada, como dizia o Augusto de Franco, a morte é a coroação da vida. Ele diz, né? Porque eu acho que ele está vivo ainda. Ele continua dizendo. Mas assim... Por enquanto. Oi? Por enquanto. Por enquanto, todos nós, né? Todos Enfim. nós. Aí eu vou fazer só uma última questão mesmo para a gente fechar e no final, que é o seguinte: se daqui, todos nós que estamos aqui, acabou aqui essa oficina, essa quinta oficina, e se algum de nós, por qualquer casualidade, morresse, como é que vocês iam sentir isso? Qualquer um de nós aqui. Olha, eu sempre pensei numa coisa assim. Quando eu era pequena, eu falava isso para as pessoas e os meus familiares, eles não me entendiam. Eu queria que quando eu morresse tivesse uma festa, uma vibração, eu queria que todo mundo ficasse feliz, vibrasse muita felicidade, entendeu? Porque é isso que eu ia gostar de vibrar nas pessoas. Então, assim, eu não acho tristeza ia me levar a lugar nenhum. Talvez essa alegria ela pudesse até me atingir de alguma forma. Então, assim, eu acho que eu queria causar alegria com a minha morte, tanto na minha família, sabe? Sempre falei isso para as pessoas ao meu redor. Até esqueci de falar ultimamente, que meus filhos estão grandes, mas, assim, eu acho que queria causar muita alegria, muita celebração com a minha morte. Que não repetissem essa história de ficar lamentando, porque eu acho que se eu estiver aqui é para a gente comemorar de alguma forma. Então já fica o recado para os meus amigos e eu vou continuar existindo em rede, né? Em cada coração, através dos meus filhos. Então eu estou tranquila em relação a isso se as pessoas entenderem. As pessoas aqui estão assim em consonância com essa forma como a Maia sente. Enfim, eu estou completamente em ressonância e consonância com ela. Eu sinto da mesma forma. Mas seria legal a gente dar uma última passadinha. Eu acho que o Gili caiu, ele deve voltar daqui a pouquinho, né? Eu não digo uma festa. Não sei se eu chegaria a esse ponto de elevação. Mas uma coisa que eu sinto e gostaria assim, que meu filho, Vini, as pessoas que eu amo sentissem, é a minha energia. Porque ao sentir minha energia é uma forma da gente estar assim, ligado, sabe? De você não sentir a falta. Eu acho que a morte ela causa tanta dor e ainda tem toda uma carga pesada que eu acho que quando as pessoas param assim para pensar, eu nunca mais vou ver aquela pessoa. E pessoas assim que a gente ama muito, né? A gente sente a falta. Então, eu penso dessa forma, né? E manter a minha energia, não como um espírito que assombra, por favor, mas com uma energia boa, uma energia, sabe, de conexão com as pessoas que eu amo. É isso. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa nesse sentido? Quer dizer,
Gente, eu só queria que fosse daqui a muitos, muitos anos. Porque eu acho lindo e maravilhoso a pessoa que diz que estou pronta, pode ser a qualquer momento. Mas, sei lá, não, eu não quero agora não, sabe? Só isso. Não. Não tô pronta, não quero. E sei lá, talvez quando a velhice chegar e começar a doer o joelho, doer, né? A gente vai aceitando mais, mas não sei. A impressão que eu tenho é que demorou tanto para eu viver. Não quero morrer agora. Demorou tanto para eu me sentir viva. Para eu sentir, nossa, eu estou presente aqui, estão acontecendo coisas, eu estou conhecendo gente legal, sei lá, para eu me encontrar não quero ir embora agora, não. Eu senti durante a quarentena, eu tive uma sensação muito louca, assim, de que todo mundo tinha morrido e não sabia. Que a gente estava que a gente estava noutra dimensão já e que todo mundo já tinha morrido. E aí eu fiquei viajando nessa parada, assim, tipo... E a outra sensação, assim, que eu sinto, assim, se eu morresse hoje, cara, eu ia ficar muito puta, assim, porque apesar de aceitar a morte, mas, cara, não, eu ia ficar muito puta, porque, cara, eu quero pelo menos ter minha casa arrumada pra não dar trabalho a ninguém, sabe? Tipo, cara, eu já ri muito com o Júlio com essa parada. Mas eu sou muito assim, eu sou daquelas que gosta de botar etiqueta em caixa, sabe? Em gaveta, em ter documento arrumado. E o meu maior pânico é, tipo, eu morrer e as pessoas, sabe, chegarem e mexerem nas minhas coisas todas, tudo bagunçado, sem organização, sem nada. Muito louco isso, né? Minha mãe também tinha isso, sabia? Minha mãe tinha isso, ela não deixava ninguém mexer nas coisas dela, né? Igualzinho você, assim, muito cheia das coisinhas. E ela ficava brava, assim, que ela tinha medo de deixar trabalho para os outros, coisa para os outros resolverem. Só que ela tentou controlar isso o máximo que ela pôde, mas se vê, não está no nosso controle. Sim. Não está no nosso controle. A gente nunca sabe a hora, e ela achou que ela ia deixar resolvido umas coisas que ela não deixou, ela não conseguiu, a gente não tem esse controle, né? Daí eu fiquei pensando assim, eu acho que a forma melhor, assim, de me preparar para a morte é eu não ter nada. É eu me desapegar de tudo e ter o mínimo possível. E aí eu vou ficar leve para morrer também. E aí eu cheguei nessa conclusão. Muito bom, Renato. Nossa, meu amor. Agora, deixa eu ver se o Gílio deu uma caidinha. Gílio, você chegou a pegar o último... O meu celular morreu. Agora ressuscitou. Mas ele acho legal, né? Porque ele morreu durante o encontro que a gente está falando sobre morte e luto. Agora... Então, eu não entendi a investigação, mas eu queria voltar na questão sobre que você comentou sobre aquela interação do texto do Charles, né? Sim. Então, não sei se a Maia contou enquanto eu estava nesse período aí de morte e ressurreição, né? Mas essa interação ela veio por conta daquela interação em si, né? O movimento que gerou, para além também do luto que ela está vivendo, mas aquele movimento. Então, eu não sei se isso é morte ou luto, mas ele tem... Eu acredito... Eu não estou dizendo que é uma verdade que eu vou falar, mas eu acredito que ele trouxe uma crença muito forte da nossa sociedade. Olha, eu já estou usando a palavra sociedade, vocês vão entender por que eu estou falando dela. Que ele diz que nós somos seres que vivem em sociedade, né? E eu penso que quem vive em sociedade são muitos insetos, né? Como as abelhas,
sei lá, as formigas, né? E nós não somos insetos, nós somos animais mamíferos. E os mamíferos, eles vivem em bando, né? E quando aconteceu essa pandemia, para mim, eu acho que essa busca do bando ela veio com muita força. E prova disso são essas interações que a gente está realizando, né? Então, eu acredito que se forçosamente, há muito tempo, nós internalizamos essa crença de que nós somos seres que vivem em sociedade, quando, na verdade, nós somos seres de bando. E isso, por exemplo, para mim, isso está muito claro agora no modo que a gente tá se relacionando com o planeta. Olha o modo das cidades, né? As pessoas confinadas dentro de apartamento, né? Como é que é? Lar docilar, né? E aí tu chega lá dentro que tu nunca se relacionou com aquele espaço e tu vê que é um inferno, porque tu não tem nada para fazer de tão pequeno que é aquele lugar. Por quê? A gente se colocou nesse lugar de sociedade, de abelha, de formiga. E nós não somos abelha e formiga, nós somos mamíferos. É interessante o que você falou. E não tem como discordar, na realidade, né? Mas isso remete a uma conversa que a gente teve sábado passado, quando a gente apresentou, né, a série especial lá da Ecovila Viva, Experimenta Ecovila Viva. Sim. Acho que não sei se você estava, a gente, em função de uma pergunta que a Neide fez, por que a estação não é um grupo, né? Isso remeteu a decodificar, né, a pergunta a partir do momento de entender que toda essa sistematização, né, de várias organizações que nos legou a essa entidade que a gente chama de sociedade, né, foi uma construção que a gente foi fazendo na medida que a gente se sedentarizou, né, foi ganhando complexidade sistêmica, mas que não a nossa pulsão mamífera, animal, como você colocou, não acompanhou, né? Então, assim, nós continuamos sendo aquele nômade, nós continuamos pulsando, né, de uma forma muito orgânica e havendo, sim, havendo uma identificação de bando, mas bando não como grupo, né? Bando como uma coleção de pessoas, de indivíduos que têm, temporariamente como nômades, algum interesse em comum ou que tem um interesse maior de continuar, digamos, existindo, vivendo, né? Então, é muito interessante o que você acabou de falar, né? E enquanto nós éramos bandos e continuamos sendo, mas o bando foi sequestrado pela essa entidade chamada sociedade, que você acabou de falar, a gente vivia e morria numa boa, né? Sem grandes questionamentos cognitivos ou, enfim, sem grandes pensamentos abstratos sobre isso, não é isso? Gente, a gente está indo para o finalzinho mesmo, né? Só relembrando que quem tiver a planilha, né, do Tolkien A2C, chega lá e, por favor, fica à vontade para fazer seu reconhecimento e emissão, né, para o Gili e, no caso, para a Maia hoje. Tá? E que a partir da semana que vem isso vai ficar uma coisa muito mais fácil das pessoas perceberem o valor que essas oficinas locais, que já se transformaram, né, Gili, numa trilha livre aprendente da estação, da animação em rede da estação. Então, está sendo, né? Então, está muito bacana mesmo. E perguntar para o Gili e para a Maia se eles desejariam fazer algum outro comentáriozinho final para a gente ir para a retinha final do nosso encontro. Aí eu acredito que eu estou sentindo que é contigo, Maia. Aqui está dizendo isso. E depois que a Maia fizer essa conclusão, eu quero falar sobre a moeda. Como é que tu fala sempre? No caso, a gente que está fazendo, que recebe os tokens, as pessoas reconhecem, emitem para você e você recebe, né? Como se fosse um presente. Aliás, é um presente. Aí eu recebi, eu faço o que com elas? Pode liquidar, transformar em ação. Liquidar, Eu quero falar sobre uma liquidação, uma possível. Ok. Então vai, Maia. Bom, eu acho que esse assunto, né, que a gente tocou hoje, né, que é a morte de várias coisas, de várias renovações, né, que a gente tem durante toda a vida, né, vários tipos de mortes, como disse até o Júlio, né,
e como a gente lida com isso, né? O que isso pode trazer para a gente, né? Quando a gente se deixa olhar para essa morte, né? Eu queria muito, assim, um desejo de desde pequena, sabe? Que esse lidar com a morte, ele trouxesse um pensar, uma nova maneira de viver, sabe? Uma nova maneira de se organizar, uma nova maneira de entender esse tempo da gente aqui com o outro, que eu acho que meio que se perde nessa correria produtiva, assim, sabe, de uma sociedade industrial, que parece que a única coisa que importa é a pessoa tá lá no topo, né? Como se ela não fosse mortal, assim, né? Então aí fica os velhinhos esquecidos, né? As crianças esquecidas, porque a gente não está entendendo essa relação com o tempo e com a morte e com a vida, sabe? Eu gostaria que a gente, apesar de estar terminando aqui essa conversa, assim, a gente continuasse repensando isso para conseguir chegar num lugar dessa moeda, né, dessas trocas, dessa criação, dessa maneira de viver possível, que não depende, eu não acho que depende do governo, não, mas que depende da gente entender isso e entre a gente, e que eu acho que essa trilha da genealogia, ela conduz a essa reflexão, assim, sabe? E então é isso. Eu acho que isso é só o começo, mas que bom que a gente trouxe essa morte, né? Que a gente incluiu essa morte junto, assim. E agradeço, assim, pela oportunidade de poder falar sobre isso, assim, para mim foi muito gostoso, assim. Todos morremos e nascemos um pouco aqui hoje, né? Alguma coisa morreu e alguma coisa nasceu. Isso é muito legal. Deu para sentir, um pouquinho de cada um nesse sentido. E só para acrescentar, esse é um momento, né? Não só é uma coisa que a gente vinha fazendo há muito tempo, né? Esses encontros, essas buscas, mas eu acho que esse momento agora, que, sabe, tá forte isso da gente, né? Não é à toa que está tendo esse monte de morte, não é à toa que está tendo. Eu acho que, apesar dessa dor, né? Eu acho que a gente podia mesmo, sabe, abraçar mesmo essa oportunidade de chegar mais perto e entender isso tudo, sabe? É um desejo muito forte, assim. É isso. Lá no livro A Menina que Roubava Livros, alguns já devem ter lido ou visto o filme, né? E tem uma coisa assim, inclusive dizem que o autor ele se inspirou um pouco no Machado de Assis, né? Lá na Memórias Póstumas do Brás Cubas, onde o morto é o protagonista, ali é o sujeito, né, da questão. E lá eu não vou saber usar as palavras certas, mas traz a morte como... A gente não precisa ter medo dela, porque é mãe, ela é materna, querida, ela não esquece de ninguém, né? Ela leva todos no colo, né? É isso, né? Essa querida que, né, dessa maternidade, né, e desse lembrar de todos esses seus filhos. Então não nos preocupamos que ela vai chegar. Cedo ou tarde. Então tá. Gíria, você tinha uma coisa para falar sobre a liquidação aí. Tem. Que você... Então, quando me veio também essa questão dos arquetipos que eu trouxe no início, me veio o seguinte, uma clareza do desconhecimento dessa natureza de coisas sobre essas etnias, esse senhorio desse continente esquecido, né? Que são os indígenas. Então, aqueles que tiverem algum livro sobre mitologia indígena e queira fazer a doação ou até mesmo um PDF, eu ficarei super grato, tá? Principalmente da América do Sul. Pode pegar o México ali para baixo. Eu digo para o México para baixo porque isso que a gente chama de xamanismo é da América do Norte e a gente tem bastante acesso sobre isso, né?
Então, não é uma coisa que tem falta, tem bastante, né? Mas da América do Sul é tudo muito, muito fraco, muito pouco, né? A gente tem muito pouco acesso sobre esse lugar. Eu vou liquidar, eu vou compartilhar um PDF da Queda do Céu, do Davi Copenau. Boa, gratidão. Tá? Tem um PDFzinho. Já vou liquidar contigo, pode deixar. Ah, valeu. Gente, então é isso. Lembrando que quem já tiver a planilha na mão é só ir lá, fazer o reconhecimento da emissão para o Giri, tá? A partir da semana que vem a gente vai ter uma forma diferente de fazer isso. O Giri vai dispor de uma espécie de banner, uma espécie de infográfico, onde você vai saber, né, o que ele já recebeu. Aliás, deixa eu compartilhar para vocês darem uma olhadinha. Não custa nada, né? Vocês vão dar uma olhada, vocês vão perceber como é que funciona a parada, que aí fica mais simples, né? Um momentinho só, deixa eu só achar aqui. Deixa eu só achar. Peraí, um momentinho. Enquanto ele acha, eu vou falar um negócio, sabe? A minha mãe, ela tinha feito igual a avó da Renata. Ela tinha já organizado toda a história de como, quando ela ia morrer, ela já tinha organizado tudo isso, né? Olha isso. Não queria ser enterrada, não queria caixão, não queria ser cremada, ela queria doar o corpo dela para uma faculdade. Tava tudo organizadinho, já estava tudo combinadinho com a faculdade. Tinha o papel, o telefone da pessoa, quando ela morresse, era ligar lá, que era isso que ela queria. Mas, Renata, não foi isso que aconteceu. Ela não queria outra coisa, ela queria doar o corpo dela para as pessoas aprenderem com o corpo dela. E o que aconteceu? Tava a pandemia, a gente não conseguiu, não tinha ninguém para receber o corpo dela na faculdade e ela teve que ser cremada do jeito que ela não queria. Você vê? A gente não controla, né? Não dá para controlar. Tá aqui, ó. A partir da semana que vem, todos os oficineiros vão ter um banner infográfico assim, tá? Ou seja, é porque todas as oficinas que já viraram trilha, como é o caso de Dia Junto Entre, vão virar uma série especial, né? Então, aqui, você fica... Eu vou sentar com o Gili, vou saber com ele, né? Como é que ele quer botar aqui a questão da necessidade, das demandas, desafios. No caso do TBI, por exemplo, ele preferiu que fizesse assim, necessidade familiar básica constante, aí está aqui descrito, né? Eu co-criei isso aqui com ele, da forma como ele entende que ele precisa acessar todo mês. Quais são as demandas estruturantes da agenda Vaeté, né? Você sabe, ele é um Assurini, né? E aí está aqui os tokens E26 que ele recebeu, 15.120, né? O que foi liquidado na planilha? Só foi liquidado um token na planilha, que interessante. No entanto, olha o interessante aqui, ó. Quem reconheceu e emitiu token E2C até agora, né? Todas as pessoas. O que foi oferecido para o time I acessar por quem reconheceu. Quem vem liquidando e como. E bora tecer mais acesso. Quer dizer, então, dessa forma, fica claro para todo mundo, né? O que a pessoa está precisando em nível pessoal, do que ela empreende como iniciativa, projeto, né? A defasagem com relação à planilha, né? Porque nota-se, se olhar para o outro lado aqui, você vai ver que muita gente aqui já liquidou muita coisa, mas não está refletido na planilha, né? E o que foi oferecido, que de fato, de repente, ele nem chegou a usar ainda ou acessar. Então, Gili, você vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, tá, querido? Tá. A gente vai conversar para entender isso a miúde. E amanhã, né, às 18 horas, a gente vai ter uma coisa, esse banner infográfico semelhante com o Nelson, né, da Ecovila Viva, do experimento Ecovila Viva, que eu já desenvolvi com ele, que é bem diferente desse aqui, mas é parecido, né? Enfim, eu acho que essa é uma forma, gente, que as pessoas vão começar a compreender melhor a própria dinâmica, né, da proposta de valor e o modo gerante, sabe, Maia, do token 2C. Eu acho que isso aqui fica muito mais fácil de compreender, né? E dizendo que com relação a própria essa série especial, vai ter a Surini, ela foi postergada por causa da operação que a Carla fez, né? Que é a companheira que agora está se recuperando e parece que a partir da semana que vem ela já está melhor e o time vai conseguir, de fato,
deslanchar, né, essa série especial de várias vivências pela floresta do coração açurini, né, pelo Médio Xingu. Então vai ser muito bonito, vão ser várias vivências, várias oficinas, onde a gente vai ouvir cantos, vamos conhecer a simbologia dos pássaros, né? Ele vai compartilhar as histórias da tribo açurini, olha que barato, né? Vai falar um pouco da morte e vida também para eles, vai ser bem bacana. Então é isso. Dos finalmente, perguntar se alguém quer dizer mais alguma coisinha, a gente dá aquele abraço bonitinho, gostoso. Eu quero falar sobre a próxima interação. Diga. Lembrar, assim, ó, quem já tiver alguma investigação de pesquisa genealógica e queira trazer alguma questão, alguma pergunta, né? Traga a próxima ou qualquer uma, e a gente pode ir trabalhando, porque tem muitos meios pela internet de fazer essas buscas hoje, né? E aí como eu tenho muitas pesquisas, eu resolvi que nas próximas interações eu vou falar inicialmente sobre uma pesquisa e depois a gente entra nos assuntos. E a pesquisa que eu vou falar na próxima é a minha investigação nos cemitérios, tá? Para conversar com essa nossa interação de hoje. E aí, o segundo momento, eu vou lidar com os arquetipos e eu vou trazer o arquetipo de Hermes. Se alguém quiser trazer algum arquetipo em algum momento, a gente conversa e põe numa interação aquele arquetipo também, tá? Que você queira trabalhar. Ou que você já tem uma pesquisa sobre essa natureza de arquetipo, né? E nessa própria interação eu vou mostrar lá na metagenealogia o que o Jodorowsky traz como possibilidade de arquetípica, né? E como o Vini falou hoje, né? Nós aqui, eu, você, cada um de nós aqui, tem uma natureza arquetípica para o outro que está junto de nós, né? Então, encarar o nosso ser como esse sujeito arquetípico, né? Junto, né? Em relação. Gente, a gente não vai fazer aquele ritual do reconhecimento, emissão, liquidação, mas quem quiser aqui, assim, oralmente, né, fazer algum reconhecimento, emissão, fica à vontade, que a gente encerra assim, fica bonitinho. Mas só dizer que eu depois queria que você explicasse melhor isso, Gília, a próxima interação. O que é ser um arquetipo para o outro? Não sei se eu entendi direito. Depois tá. Tá, vamos deixar para outra. O que eu quero te dizer, eu vou bem resumido. Nós representamos para o outro, né? Por exemplo, você é mãe, você é irmã, você é tia, não tem? Esses personagens têm representação arquetípica. Só isso. Só isso em si já tem uma representação. E como você atua nesse personagem, entende? Isso já é a Maia, o arquetipo Maia-Lu. Entendi. Muito bom isso, hein? Muito bom. Interessante, muito interessante. Então, alguém deseja fazer o seu reconhecimento e emissão para o Gili, para o Maia, para os dois, enfim, fica à vontade. Eu quero agradecer por ter trazido esse assunto tão urgente e necessário. Foi incrível, apesar de eu não ter conseguido entrar no início, assim, perdi metade aí do encontro, mas foi... Eu tô animada aí pro segundo e agradecer vocês aí por terem preparado com tanto carinho. Já tô lá com a planilha aberta já, hein? Maravilha. Eu acho que ninguém se manifestou agora, tá? Não tem problema. Beijo. Eu acho que é bem isso, Renata. É urgente, né? É urgente olhar para essa dimensão, que é negada, né, constantemente na nossa sociedade. Para ontem. Então tá. Beijo. Beijo. Okay. Boa noite, mas fica a pergunta final. O que essa negação traz? De repente a gente pode falar disso da próxima vez. Traz uma a gente fez um buraco aqui. Uma morbidez enorme. Beijo.
Beijos. Obrigada.